Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar um ok, se todos estão me ouvindo bem, se a imagem está boa, tudo, por favor, estou fora de São Paulo, por gentileza. Por favor, Marcos, confere aí no chat aí, se está todo mundo ouvindo, ok? Tá tudo ok, Brasa. Pode prosseguir, tanto som quanto imagem. Oi? Está tudo ok, tanto som quanto imagem. Pode prosseguir. Tá joia, então. Muito bem, senhores, bom dia, prazer estar com vocês de novo aqui. Nós vamos estar conversando hoje sobre o nosso webinar de riscos estratégicos. Risco estratégico, ou riscos estratégicos, é, na verdade, um tema extremamente importante, um tema que as empresas ainda patinam, né? As empresas no Brasil e no mundo ainda, mas no Brasil principalmente, ainda não têm um casamento perfeitamente harmônico e integrado com a questão do planejamento estratégico. Algumas empresas, mesmo empresas grandes, não possuem um plano estratégico formalizado, e aí complica porque o risco estratégico exige que você tenha, né, muito bem focado o quê? Os seus objetivos, ou seja, os goals a serem marcados obrigatoriamente, e as estratégias, ou seja, os caminhos que a sua empresa vai percorrer, tá certo? E riscos estratégicos são aqueles eventos positivos e negativos que podem impactar, na verdade, tá certo? Os seus objetivos ou a execução da sua estratégia. Então, é fundamental a importância que a empresa tenha esta visão, tenha este conhecimento, saiba gerir bem esses riscos, porque em caso de materialização, impacta na veia, tá certo? No seu desempenho, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para que a área de gestão de riscos, que é responsável em estar elaborando junto com a diretoria da empresa, então não é a diretoria que faz isso sozinho, a área de riscos ela faz a orquestração toda, ela faz o gerenciamento todo, ela faz a parte operacional dos riscos estratégicos, consiga levar para a alta gestão, tá certo? Um mapa de riscos estratégicos. Uma diferença clara que nós temos que saber é que o mapa de risco estratégico não é o mapa de risco corporativo. É distinto. Risco corporativo ele pega a empresa inteira, pega todas as tipologias de risco, inclusive os riscos operacionais, e leva para a empresa os riscos de maior relevância para a empresa. Tem que ficar claro que risco operacional impacta o seu processo operacional massivamente ou severamente, tá certo? Para ele ser relevante para a área, obrigatoriamente, e o risco estratégico impacta o quê? Os objetivos e a sua estratégia. Então, a visão é muito mais holística, é muito mais ampla. Então, essa diferença nós temos que saber, vocês saber, e temos que saber explicar isso para a alta gestão. Senão ocorre o quê? Como eu tenho visto ultimamente em várias empresas aí, inclusive clientes nossos, há uma confusão, às vezes, em ele querer puxar o risco do processo, que impacta o processo massivamente, mas não chega a impactar de forma severa, digamos assim, a própria estratégia ou os seus objetivos. Então, tem uma diferença crucial, e é esse que vamos estar conversando hoje aqui de maneira direta, tá certo? Isso que é importante vocês entenderem para poder ficar claro para vocês a função do risco estratégico. Bom, esse é o currículo meu, vocês já me conhecem, tá certo? Eu não vou estar explicando aqui o currículo nosso, mas um ponto fundamental é que tem que haver este casamento do estratégico com, né, do planejamento estratégico com o risco estratégico. Então, o gestor de riscos ele tem que conhecer a estratégia da empresa, tem que ter conhecimento sobre planejamento estratégico, objetivos estratégicos, indicadores
né, de desempenho e para ele poder elaborar o indicador do risco, indicador-chave do risco. Então, isso é fundamental, a importância para isso. Que é isso que a gente não consegue enxergar muito, tá certo? Nas empresas. Então, isso é fundamental de ter essa visão. Bom, nosso objetivo hoje aqui qual é, então? Passar essa visão dos riscos estratégicos, fazer com que a empresa pública ou privada, então, né, risco estratégico impacta tanto a área pública como a privada, que ela consiga alavancar seus objetivos e suas estratégias. E, com isso, ela consegue obter um desempenho superior. Ter um desempenho superior, ela agrega valor. Para quem? Tanto para o acionista, aquele que investe na empresa, como para a sociedade. Então, a empresa pública ela tem a obrigação de cumprir com seus objetivos, cumprir com o seu desempenho maior para prestar um excelente serviço para a sociedade. Então, temos, né, esses dois focos aqui. Então, não tem esse papo de falar, eu sou área pública, não estou focando no lucro. Claro que não. Você não foca o lucro, mas você foca a prestação de serviço como lucro para a sociedade, tá certo? Então, essa inversão tem que ter. Isso aí, então. Muito bem, senhores. Então, o que é risco estratégico? Então, nós temos dois enfoques claros, tem que deixar isso aí claro. Risco estratégico, obrigatoriamente, nós temos que ver tanto o evento que é negativo como o evento que é positivo, a oportunidade. Então, quando a gente fala em risco estratégico, eu preciso ter a matriz, obrigatoriamente, que vai estar matriciando os riscos com impactos negativos, ou seja, os riscos que possuem, na verdade, uma criticidade negativa, que ele está no vermelho, como o risco que tem oportunidade, que não pode ser perdida, que é, na verdade, os riscos que estão no quadrante verde. É só você inverter o seu chapéu, inverter o seu mindset, na verdade, a forma de pensar, para que nós tenhamos essas duas versões. Então, para riscos estratégicos, tem que haver oportunidade, tem que haver ameaça ou fraqueza. Não vamos esquecer que o risco estratégico ele pode vir de dentro ou de fora. Então, nós temos que estar plugados nisso obrigatoriamente. O que está ocorrendo hoje, né? Para a gente poder estar entendendo claramente. Nós temos que saber muito fortemente quais são os elementos do plano estratégico. Então, eu tenho que saber claramente a minha missão, ou seja, o porquê que a minha empresa existe, tá certo? Isso é importantíssimo. Tenho que conhecer os valores da empresa. Por que os valores são importantes? Que eles balizam a forma como eu vou trabalhar. Então, eles dão esse balizamento em cima dos valores para poder eu balizar o quê? Os caminhos que eu vou seguir. Para quê? Para que eu possa atingir os meus objetivos. Então, eu estou enxergando ao final de um período, ao final de uma janela temporal, eu vou enxergar onde quero chegar, onde eu vou chegar, tá certo? Para eu atingir lá na frente a minha visão de futuro. Visão de futuro é longuíssimo prazo. Então, estou pensando daqui a 10, 15 anos aonde que eu quero seguir. Então, esses elementos aqui, a área de riscos tem que entender claramente para que ela possa balizar que tipo de risco que você está falando. Geralmente, o risco estratégico acompanha o ciclo do plano estratégico. Se é um plano de 2 anos, 3 anos, 4 anos, os riscos são acompanhados. E é claro que o risco ele é dinâmico. Ele sendo dinâmico, eu tenho que estar inserindo e tirando ele o tempo inteiro, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Tenho que entender hoje do mundo VUCA, que já falamos sobre isso, tá certo? E do mundo BANI, ou seja, hoje, cada vez mais, a volatilidade, a incerteza, o contexto, ele está mudando rapidamente, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, a questão da geoestratégia, da geopolítica, passou a ser riscos estratégicos para determinados segmentos de empresas. Empresas que fazem comércio, tá certo? Lá fora do Brasil, né? Passa pelo Golfo, passa pela Arábia, passa no Oriente Médio, passa perto da Ucrânia, compra produtos, né, que vêm da Ucrânia, da Rússia, tudo isso aí deu uma reviravolta violenta em cima disso. E o mundo hoje está mais do que turbulento.
ele está com incerteza realmente hoje caótica, né? Risco até de uma terceira guerra mundial. Então, isso é importante a gente entender este conceito. Em função dessa mudança que o mundo está hoje vivendo, as variáveis são muitas, tá certo? Eu preciso ter novos processos, novas formas de estar gerindo o risco. Então, isso que é importante. Eu preciso gerir o risco, identificar o risco, acompanhar o risco de maneira diferente do que eu vinha fazendo em tempos atrás, tá certo? Eu preciso ter um processo estruturado de gestão de riscos. Processo esse que tem que acompanhar essa volatilidade. Caso contrário, eu não vou conseguir atingir os meus objetivos estratégicos. Então, a empresa, por si só, ela pode estar vivendo, na verdade, uma ciranda, ela pode estar vivendo, na verdade, um carrossel, a subida e a descida, uma montanha russa, mas eu tenho que fazer ela, empresa, atingir o seu objetivo. E, para isso, obrigatoriamente, a área de riscos tem que fornecer subsídios para que a empresa tenha condições de remediar a sua situação, prevenir e mitigar. Ou seja, o que é mitigar? Eu tenho que ter uma resiliência maior, tá certo? Eu preciso levar a pancada e encolher. Então, a gestão de riscos hoje, com essa volatilidade muito grande, ela tem uma função muito estratégica para as empresas, tá certo? E essa volatilidade hoje faz com que a empresa se sinta pisando o tempo inteiro em terreno minado. Então, isso é um ponto fundamental. Falamos aí você já conhece o Grey Heine, que é da Michelle Wucker, que ela fala que temos um rinoceronte cinza, não podemos ser surpreendidos obrigatoriamente, então a área de riscos não pode ser surpreendida, a empresa não pode ser surpreendida, tá certo? Nem por um cisne negro, que o Nassim Taleb falava nele, o Black Swan, que é um risco que vem de uma maneira abrupta e não é conhecido. Então, é outra diferença que tem que ficar muito claro nas pessoas. Exemplo disso, o rinoceronte cinza é aquele risco que foi identificado, ele existe, poderia acontecer, está mapeado, só que eu não dou bola para ele. Eu não quero enxergá-lo. Exemplo de um risco, rinoceronte cinza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, não foi um Black Swan, não foi um cisne negro que aconteceu no Brasil. Então, a mudança climática já vinha acontecendo há muito tempo no mundo e no Brasil. Simplesmente, as empresas privadas, empresa pública, governo federal, governo estadual, governos municipais, simplesmente desprezaram, né, a questão do risco. Foram, na verdade, incompetentes. Não tem outra palavra para dizer isso daí. Então, ele não foi um Black Swan, ele foi um Grey Heine, ou seja, um rinoceronte cinza grande que estava debaixo do nosso nariz. E nós não fizemos absolutamente nada. Então, não vem me dizer que é culpa de Deus. Não vem me dizer que é culpa da natureza. Não é. É culpa do homem, tá certo? Quem está mexendo com o clima há muito tempo, né, não levou em consideração, e fato que, no caso do Brasil, Rio Grande do Sul, tínhamos relatórios feitos pelos acadêmicos, contratado pelo governo, que na época, lá atrás, em 2015, esses relatórios foram considerados alarmistas. Olha o absurdo, alarmistas. E hoje estamos pagando um preço por isso. Então, infelizmente, esta visão, vocês têm que gravar bem, não há hoje no mundo, senhores, justificativa para dizer fui pego de calça na mão. Não tem jeito. É igual a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, uma explosão que pode vir a ter de uma outra guerra ou de uma situação que pode barrar, na verdade, né, o tráfico, por exemplo, dos oceanos, ou ficar muito mais caro e a empresa falar que não sabia. Não tem condições. Já tem que estar pensando nisso e verificando o plano A, B, C e D, obrigatoriamente. Tá certo? Isso é importante.
E eu tenho e conheço muitas empresas, muitos gestores que acham que não é o caso deles estarem pensando, porque acham que a guerra está longe. A guerra não está longe. Nós estamos num mundo conectado, hiperconectado. A guerra está debaixo do nosso nariz, tá certo? Então pensem nisso claramente. Tem uma questão hoje, principalmente dos riscos emergentes. O que são riscos emergentes? Eles são caracterizados pela novidade, pela falta de informação, pela falta de dados. E eu preciso ir atrás dessas informações para que eu tome uma decisão em relação a estes riscos. Então, eu sei que o risco tem possibilidade de surgir, eu tenho pequenos sinais e eu preciso aprofundar meu estudo para ir atrás dele, tá certo? E eles podem se desenvolver tanto como forma positiva como forma negativa, tá certo? E ele tem que ser colocado no processo de riscos como um todo. Isso é que é importante, tá certo? Então, eu preciso olhar os múltiplos aspectos do contexto externo e interno da empresa. Aqui exige que eu tenha inteligência, aqui exige que eu tenha um monitoramento cerrado dos riscos, tá certo? Então, risco emergente pode incluir o quê? Riscos decorrentes de quê? De mudanças que eram reconhecidas, mas no meu contexto específico da minha empresa. Pode acontecer. Riscos criados pela inovação. Inovação o quê? Tecnológica. Exemplo, inteligência artificial. Exemplo, desenvolvimento social, certo? Então, isso pode ocorrer. Por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, está faltando mão de obra para a construção civil, por exemplo. Está faltando mão de obra, certo? Então, isso é um ponto importante pela evolução que está tendo. Risco com novas fontes de risco. É interessante. Quer dizer, outras fontes podem estar surgindo, estão surgindo e podem estar impactando de maneira muito clara, né? Ou potencializando riscos de maneiras diferentes, está certo? Ou riscos decorrentes de quê? De novos serviços, novos produtos que eu vou estar lançando no mercado. Então, o risco emergente é aquele que eu não tenho muita informação, preciso ter, e ele surge, inclusive, da integração de outros riscos. E ele abraça toda e qualquer área de qualquer tipologia da empresa. Então, isso aqui é importante. E eu, para poder estar gerindo esse risco, eu preciso me centrar aonde? No meu conhecimento, no conhecimento que eu tenho do risco. Então, eu preciso mergulhar para ir buscar informação, tá certo? Eu preciso acumular dados e informações que possam ser verificáveis. Isso, senhores, é um ciclo de inteligência, tá certo? Então, isso que é importante. Então, eu tenho que trabalhar com um ciclo de inteligência. Para quê? Para eu transformar aquele conhecimento em inteligência. O que é inteligência? É eu fazer interpretações. Então, interpretações é inteligência, que eu jogo essa inteligência para a área de riscos e aí sim ela faz uma análise de quê? Da chance do risco vir ou não acontecer. Então, a área de riscos recebe de uma área de inteligência já informações interpretadas e ele vai fazer a análise de risco. O que aquilo pode impactar a empresa e qual a chance disso vir a acontecer para a empresa. Por isso que a tomada de decisão ela é estratégica, tática e operacional, tá certo? Então é importante. Então eu tenho o risco emergente e tenho o risco sistêmico, que inclusive o risco sistêmico na ISE B3, que é na Bolsa de Valores aqui do Brasil, de São Paulo principalmente, pede que a empresa gerencie esse risco e ganha ponto quem gerencia esse tipo de risco. E o risco sistêmico pela ISE B3, o que vem a ser? São aqueles eventos ou aqueles riscos que ele fala decorrentes do enfraquecimento ou colapso em larga escala, que pode ser natural, 100% natural, exemplo, uma pandemia, tá certo? Ou humano, mexo no clima, sou impactado pelo clima, mas que a sociedade depende. Depende de quê? Do ecossistema que está com ele, porque ele impacta o quê? Ele vai impactar os serviços públicos,
ele vai impactar os serviços que são prestados pelas empresas de telecomunicações, internet, sistema financeiro, tá certo? Então, o que aconteceu no Sul, por exemplo, é um risco sistêmico. Tinha que estar monitorado. Por quê? Porque impactou, parou estrada, parou o fluxo, né, de mercadoria, parou o fluxo comercial, quer dizer, então foi na veia. Então, o risco sistêmico é aquele que impacta o ecossistema nosso na provisão de serviços que são prestados para a sociedade. Isso na definição da ISE B3, tá certo? Então, podem ser, inclusive, pequenos riscos que podem fazer com que grandes serviços da área pública, por exemplo, entrem em colapso, tá certo? Então, isso é importante. Uma greve, por exemplo, de caminhoneiro para o processo como um todo. Então, o risco sistêmico, né, ele tem uma via de mão dupla. Ele tem que incluir para a empresa, ele tem que incluir tanto a identificação desses riscos e o que a empresa pode fazer para diminuir a chance de vir a acontecer para a sociedade como um todo e quanto que ela pode diminuir de impacto. Por exemplo, no Sul, não houve nada que pudesse diminuir o impacto, por uma pura incompetência nossa, tá certo? Porque ela tem que olhar o quê? A vulnerabilidade da empresa e saber quanto que isso aí vai colaborar, né, de forma direta nas atividades da empresa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nenhuma empresa de médio, pequeno ou grande porte tinha no seu mapa risco climático. E se tivesse no seu mapa, não fez nada, que não teve nenhuma ação proativa. Todas as empresas que foram impactadas, por exemplo, né, em Porto Alegre, paralisaram suas atividades. Não tinham comportas, não estava num patamar mais alto. Então, na verdade, foram, né, pegas de calça na mão, tá certo? Então, isso é um fato claro para nós. E aí entra a área de riscos. Ela tem que pensar nisso, sim, e tem que montar para a empresa o que isso impacta e mostrar isso claramente para a alta gestão. Tem que colocar para a alta gestão. E se pedirem para tirar, por favor, mande colocar na ata. Coloquem na ata, porque é para poder proteger vocês, senão vocês serão os coniventes com a incompetência ou com a falta de visão, às vezes, que as empresas possuem. Tudo bem? Isso é muito importante para nós. Por isso que eu falo que temos que trocar, né? Change your mindset, né? Vamos trocar a forma de pensar. Nós temos que pensar de forma diferente agora, ultimamente, tá certo? Eu tenho que estar olhando de uma maneira muito mais macro, obrigatoriamente, né? Tem um livro aí da Mega Tendência que ele fala que os vetores estratégicos geralmente estão interconectados, geralmente carregam o potencial de eventos de grande magnitude. E um ponto importante que o Rubini, que é o economista que escreveu esse livro, ele fala que as memórias esmorecem. As memórias, nós esquecemos do que aconteceu lá atrás, tá certo? Somente com diz respeito à inquietação econômica. Por exemplo, o que aconteceu em 2008, muita gente já esqueceu. E isso é ruim. Nós não podemos esquecer. Nós temos que estar ligados, porque isso gera insegurança alimentar, isso gera conflito bélico, isso gera, na verdade, muita desigualdade social, isso impacta no clima direto, tá certo? De maneira muito direta, guerra de novo, tá certo? Então, tudo isso daqui tem que ser revisto. E nós temos que pensar hoje, em termos de estratégia da empresa, o que pode impactar todos esses eventos ou esses mega eventos que vêm pela frente, desde dívida pública e privada, demografia, né, desemprego versus inteligência artificial, se vai ter ou não fechamento de fronteira. Exemplo, estoura uma guerra mais forte na Rússia, na fronteira que tem com os países lá, hoje colados com ela. O que acontece? Vai fechar espaço aéreo, fecha a fronteira, a Europa deixa de querer receber gente de fora, não deixa, estagflação que tem, a geoeconomia, que é a nova Guerra Fria do século XXI. Então, tudo isso aí tem que ser pensado pela empresa brasileira. Catástrofe climática, por exemplo, insegurança alimentar, a perda da coesão social entre a polarização forte, a insegurança mundial que estamos vivendo nesse momento, a insegurança cibernética nesse momento e também questões de saúde pública que estamos vivenciando, tá
certo? Então, esta visão que eu estou mostrando para vocês aqui, que já foi um tema específico até de um webinar nosso, isso tem que ser levado em consideração. E o que eu vejo hoje, senhores, as empresas não querem levar isso em consideração. Quando a gente mostra isso, às vezes, para os executivos, eles acham que nós estamos viajando na maionese. Eles acham que nós estamos aí voando muito acima do que é a realidade. E pior, não é. Isso já está ocorrendo, isso já está acontecendo. Então, não está longe da gente, não está longe do Brasil, não está longe da África, não está longe de país nenhum. Isso tudo, o mundo inteiro está vivendo de maneira clara, ativamente. Se for olhar o que o mercado pensa hoje, né? O mercado pensa em inflação, pensa em risco cibernético, pensa na volatilidade econômica, pensa nos riscos digitais, pensa nas alterações climáticas, pensa no conflito geopolítico, pensa no risco de saúde e na desigualdade social, certo? Os 3 maiores riscos do mundo quais são? Cibersegurança, capital humano e a continuidade dos meus negócios. Em função de quê? De tudo isso que nós falamos, tá certo? Então, isso é um ponto principal. Pensando um pouco mais na frente, o risco do futuro, ele prevê o quê? Disrupção digital, das mudanças climáticas também que irão aumentar. Então, ele pensa na questão digital, que vai alterar estupidamente, né, o mundo como um todo, e entra também a questão climática, que vai alterar muito a forma de trabalhar e a forma que o mundo hoje existe, tá certo? Temos aí já os principais 10 desenvolvimentos geopolíticos, focado em estratégia, cadeia de suprimento e sustentabilidade. Mas vejam vocês os desafios que tem entre Estados Unidos e China, a geopolítica da inteligência artificial, que hoje está sem controle, o multi-universo geopolítico que estamos vivendo hoje, tá certo? A geopolítica hoje, então, entrou no radar. A área de riscos tem que conhecer geopolítica, a área de riscos tem que saber o que vem a ser risco geopolítico, porque não é só, na verdade, uma viagem que está se fazendo em termos de geografia com política, não é isso. Eu estou falando em geoestratégia, geopolítica, o que pode surgir de conflito, o que pode surgir de confronto, quais são as ameaças e as oportunidades que eu tenho. Então, a gestão de riscos tem que ter essa visão, obrigatoriamente, porque, de repente, para tudo. A pandemia parou a cadeia logística de várias empresas, tá certo? Se tiver uma guerra, tiver uma terceira guerra se iniciando ou confrontos localizados maiores, por exemplo, pode ter uma repercussão muito grande em termos empresariais, porque muda fornecedor, muda, você está fazendo uma parte do seu negócio fora do país, então o contexto inteiro pode mudar. E o contexto mudando, muda-se a estratégia e mudam-se os objetivos. E temos novos riscos pela frente. Isso é importantíssimo. Temos que pensar nos riscos globais. Então, o risco global hoje pode ser um risco estratégico? Claro que pode ser. É aquele que impacta o quê? Negativamente o meu PIB. Impactou o PIB do Brasil, impacta a empresa. Impactou o PIB da África, de Angola, impacta as empresas angolanas. Impactou o PIB, tá certo? Lá da Ucrânia, pela guerra, impactou N segmentos empresariais brasileiros, tá certo? A China mudou a estratégia dela, não podemos esquecer que a China hoje é um partner do Brasil e ela tem N negócios aqui no Brasil. N negócios, inclusive negócios estratégicos de infraestrutura crítica, tá certo? Nós temos 3, 4 empresas grandes aí de energia, geradoras de energia, que são chinesas, tá certo? Então, isso é importante. Se tiver uma guerra, tiver um confronto com Taiwan, por exemplo, que ele quer pegar, isso cria um problema político e geopolítico muito grande. Como que ficam os negócios no Brasil aqui? Pensaram nisso? Pensamos nisso? O governo pensou nisso? Vai apoiar? Não vai apoiar? Então, isso tudo tem que ser pensado. Vamos olhar que o tabuleiro hoje geopolítico é esse hoje. O tabuleiro está na mesa e, obrigatoriamente, né, o tabuleiro geoestratégico e geopolítico entrou no jogo empresarial. Em função de quê? Da volatilidade do mundo, né?
Rússia lá se unindo com a Coreia do Norte, com o Vietnã, com o Irã, se tendo um acordo com a China, mas com a Coreia fizeram um acordo forte em relação a um apoiar o outro em termos de guerra, tá certo? Tem aí a questão dos Estados Unidos, Ucrânia, Europa, Japão, Coreia, Taiwan, Israel. Como que fica a situação? Israel numa posição hoje desconfortável, né? Netanyahu perdendo obrigatoriamente terreno, né? E Israel perdendo a sua imagem, perdendo sua credibilidade, o que está acontecendo hoje lá, né? De forma clara. A última besteira que foi feita foi colocar o palestino num carro, né? Num jipe do exército e levá-lo, né? Dentro da faixa de Gaza. Esse vídeo viralizou no mundo inteiro e, mais uma vez, pegou mal para Israel, para o exército de Israel, em estar eles desrespeitando os direitos humanos. E isso cada vez mais está ficando forte, fortíssimo. Israel perde terreno em relação a isso, porque pode perder o apoio americano. Se Israel perdeu o apoio americano, morreu, tchau, não tem jeito, tá certo? Vocês sabem disso, eu sei disso, e ele também sabe disso. Só que tem um jogo que está sendo, é um jogo forte que está sendo colocado. E isso mexe com o mundo como um todo. Então, nós temos que ter esta visão aí de riscos globais para a gente poder estar fazendo a interconectividade. Aonde nos riscos globais, obrigatoriamente, eu tenho a desaceleração econômica do mundo inteiro ocorrendo, então não é só do Brasil, né? Do mundo inteiro está ocorrendo isso. A China nós temos uma perspectiva que o crescimento da China não é sustentável e não vai ser sustentável, né, ad eternum, como não foi o da Rússia, porque, obrigatoriamente, não são instituições inclusivas, tá certo? Ele não estimula que tenha, na verdade, a destruição criativa. É um crescimento com foco num poder centralizado, e isso nunca deu certo. Isso nunca deu certo, em lugar nenhum. Tá certo? Então o pessoal quer controlar tudo, tem uma falsa, né, um falso capitalismo lá que não existe, mas quem comanda é o Partido Forte Comunista que dá as regras. Acabou. Então tem uma previsão para daqui a 10 anos, 15 anos, isso vai começar a esmorecer, como já começou e tem indícios disso. E eu tenho uma polarização social hoje muito grande, o que é muito perigoso para o mundo como um todo. Então eu tenho direita, extrema direita, e tenho a esquerda. Quer dizer, a extrema-direita hoje no mundo está ganhando terreno, tá certo? Em função do que o neoliberalismo está sofrendo. Então, o homem de risco, a área de riscos, os gestores de risco, têm que entender, sim, da questão geopolítica, geoeconômica, tem que ser nós temos que ser profissionais, né, multidisciplinares, obrigatoriamente. Eu preciso ter esta visão de mundo. Para ter esta visão, estes conhecimentos, estas capacidades, eu tenho que ter para enxergar isso daqui. Se eu for uma pessoa simplesmente técnica, bitolada em fazer análise de risco, não tiver uma visão abrangente do que está ocorrendo no mundo, no seu país, eu fico, né, para trás, vou ser colocado para trás. Por isso que muitas empresas, quando contratam, às vezes hoje, um gestor de riscos, às vezes a pessoa que está lá como coordenador ou supervisor fica bravo dizendo por que eu não fui aproveitado? Não foi porque você não está correndo atrás do conhecimento. Não foi porque você não corre atrás daquilo que está surgindo. Não foi porque você não estuda. Então, esse é um recado que eu estou dando para vocês. Essa é uma realidade, tá certo? Eu que sou eu, burro velho aqui, 68 anos, eu leio estupidamente que nós temos que estar por dentro do que está acontecendo. Então, tem que ler jornal, tem que interpretar, tem que fazer curso, tem que buscar conhecimento, gente, para a gente estar acompanhando essa loucura que o mundo hoje está vivendo. E isso é uma realidade. Não tem como a gente escapar disso, tá certo? Então, é importante se viver. Tenho que saber, por exemplo, e ler os relatórios que estão vindo, a questão do clima, que hoje pega tremendamente. O clima pode gerar uma insegurança alimentar muito grande, tá certo? E tá claro, o relatório que saiu o ano retrasado já falava isso daí, ó, que está aumentando rapidamente os desastres, e isso é uma gestão inadequada de riscos. Está aqui em roxo, ó, tá certo? Então, o que nós estamos dizendo? Que as nossas escolhas políticas, sociais, econômicas, escolha nossa do mundo,
né, não está contribuindo para o clima, muito pelo contrário, ele está contribuindo para ter aumento de desastre. E o mundo está prestes a enfrentar um desastre e meio, né, praticamente até 2030 por dia. Então, eu vou ter um desastre e meio por dia até 2030, o que é muito, né? Então, vocês vão imaginar que a gente vai ter mais de 365, né, desastres ambientais no ano, tá certo? Vamos ter muito mais de 400. Imagine vocês com isso aqui. Quando fala desastre, a pancada é grande, tá certo? Esse foi o relatório da avaliação global do ano retrasado, 2022, que é o relatório das Nações Unidas, tá certo? Quer dizer, é uma questão clara. E a questão do clima, mudança climática, é um risco sistêmico, porque ele causa desastres. Então, isso nós temos que estar olhando e verificando que isso ocorre aqui no Brasil. Quais são as regiões que são mais afetadas? Se vocês lerem o relatório 2040, que os acadêmicos fizeram sobre o clima do Brasil, vocês vão ver as áreas que vão ser mais afetadas. Uma delas que estava mapeada era o sul do país, Rio Grande do Sul. Então, estava marcado como a área que iria chover estupidamente, mas muito alto. Estava uma volumetria de água muito grande. Então, era previsto? Era previsto. Tínhamos que estar acompanhando, tá certo? Então, isso é fundamental entender este processo aqui de novo. O contexto que nós temos hoje, gestão de riscos. O que ocorre na empresa com a gestão de riscos? Então, eu tenho aqui embaixo a governança, tecnicamente falando, isso aqui é importante, tá certo? Tenho a gestão de riscos aqui embaixo, e essa gestão de riscos, função às vezes é não integrada. A função é ineficaz. A função às vezes ela é isolada, ela é desordenada. Por quê? Porque em muita empresa ainda hoje a gestão de riscos não abraça todas as áreas. Então, às vezes eu vejo coisas que me arrepiam, do tipo, eu tenho uma área de riscos formalizada e, de repente, uma outra área solta uma tomada de preço, por exemplo, para fazer um plano de continuidade, um PRD daquela área, que é uma área técnica, e risco não fica nem sabendo. Completamente errado. Risco coordena todos os riscos. Riscos coordena todas as tipologias. Isso não ocorre, tá certo? Isso não está acontecendo. Então está aqui, ó. O que tem aqui é uma grande sobreposição de função, duplicação de função, por uma questão, às vezes, de guerra de ego. Não, isso aqui o risco é meu, não é seu, não. Porque se for seu, tem conflito de interesse. Eu tenho uma área de riscos para gerir todos os riscos da empresa. Quando eu falo gerir, não é executar. Eu sou a pessoa que vai dar inteligência para a empresa, inteligência de riscos. Então, para nível estratégico, isso tem que acontecer. E não a área, por si só, querer tomar decisão sozinha. Ela não toma decisão sozinha. Se tem um risco na área dela, ela tem que pedir suporte para a área de risco corporativo. E isso hoje no Brasil, ainda eu vejo muita besteira sendo feita. Eu fico arrepiado com isso. E pior, fico arrepiado com a falta de conhecimento de alguns gestores e não saber disso. Por quê? Porque o gestor também não quer ter muito mais trabalho. Está com uma área mais enxuta, está com uma área menor, e o cara não quer ter trabalho, então ele deixa ocorrer. Então ele deixa ocorrer, só que quando acontece o problema, vem em cima dele. Então, isso daqui hoje é uma realidade clara, tá certo? Então, independentemente do tipo de metodologia que a empresa use para fazer o seu plano estratégico, independentemente, a área de risco está no meio. A área de risco tem que ser chamada desde o início do plano estratégico, que também isso não ocorre. Não ocorre por quê? Por falta de conhecimento da área estratégica. Falta de conhecimento. Então, isso é importante. Falta de conhecimento. Não conhece, não chama, a alta gestão também não grita, porque também não conhece risco, não conhece a função de risco. Então, a nossa função, nós como gestores, nós temos que vender isso para eles, mostrar o que as normas estão falando, mostrar o que as melhores práticas estão falando. Isso é importante. E isso é uma realidade nua e crua. O exemplo mais prático que eu mostro para vocês é o COSA-RM 2017. Pouquíssimas empresas implementam. Pouquíssimas empresas, pouquíssimas, tá certo? Fazem o que tem que fazer.
Pouquíssimas empresas hoje no mercado, aí ocupa um pouco aí, às vezes até as próprias consultorias que fazem o serviço, às vezes de ajudar as empresas, entregam uma ficha de risco que não tem nenhum tipo de ferramenta, que não linka, né, a fonte de risco com o risco ou linka a fonte de risco com o controle. É desconectado, é solto e fica um trabalho simplório. E as empresas aceitam isso. Está errado, gente. Está muito errado. Aí o nosso patamar, o nosso nível técnico cai estupidamente. E entra em conflito com as normas. Exemplo, a 31.010, que é uma norma parruda que tem lá mais de 88 ferramentas para ser usadas. E as empresas não usam. Ainda acham que é trabalho. E usam como muleta o quê? Ah, minha empresa não é madura. Que não é madura o quê, velho? Tem que usar. Tem que começar a usar o básico. Se não usar isso aí, como é que você vai fazer? Então você vai começar errado? Você vai começar pela simploriedade? Não tem como, gente. Então eu preciso estar usando isso aqui claramente. Para eu fazer, né, sair do meu dia a dia, e a empresa hoje precisa sair do dia a dia, tem que saltar para a inovação, porque se ela não salta para a inovação, ela tem risco, mas ela tem que saltar, porque se ela ficar onde ela está, ela pode morrer. Então, se eu ficar no meu mesmo aquário durante muito tempo, eu morro, eu preciso saltar. E para eu saltar obrigatoriamente, eu tenho que fazer o que Schumpeter falou lá atrás. Lá atrás ele falou, eu preciso ter a chamada destruição criativa. Eu preciso criar novos produtos, novas formas de trabalhar, obrigatoriamente. Por quê? Porque o mundo está mudando. O mundo mudou, o mundo muda constantemente. E eu, quando crio novas formas de trabalhar, novos produtos, novos serviços, vem risco junto. E eu preciso avaliar isso daqui. Então, o Schumpeter falava que inovação é tudo aquilo que cria valor. Então, o processo meu de risco, inclusive, eu preciso criar, preciso recriar e fazer coisas novas, usar ferramentas novas. Eu não posso ter uma matriz de risco, uma régua, né, projetiva de probabilidade, uma régua de impacto. Isso é um absurdo, gente. Não podemos fazer isso. Então, isso é importante a gente ter. Eu não posso ser surpreendido pelo que aconteceu lá atrás, em 2001. Por quê? Porque eu não tive a visão da qualidade do salto. Eu não enxerguei qual era a minha exposição aqui. Aqui o americano estava bitolado, estava fechado nele. Ele não enxergou o problema que ia ter. Como não enxergou em 75 no Vietnã, a história se repetiu no Afeganistão. Falou que o Talibã aqui ia chegar em 3 meses, chegou em 3 semanas. E tiveram que sair correndo do aeroporto. Essa foi a realidade. E o Biden, na época, com cara de paisagem. Ó. Essa cara aqui, vocês não podem fazer. O seu presidente não pode fazer. Como muitos fizeram quando teve a enchente no Sul. Uma coisa é você falar que o povo gaúcho teve garra, teve raça. Teve, perfeitamente. Tivemos que se virar nos 30. Mas que teve incompetência, teve. Teve. Opa, claro que teve. Ninguém previu, ninguém olhou, ninguém verificou. Como é que o aeroporto Salgado Filho foi, na verdade, inundado? Ninguém sabia disso? Sabia. E eu falo que sabia que eu fiz lá o projeto junto lá, projeto de risco de reforma. E estava colocado lá que poderia ter enchente. Estava no mapa de risco. Quando estavam fazendo, né, a reforma do aeroporto. Depois foi jogado para o lado. Então não tem justificativa, gente. Não tem. Eu não aceito, eu, brasileiro, não aceito que a gente que fale foi culpa de Deus. Não tem. E a área de risco é responsável, tá? A área de riscos é corresponsável com isso, claramente colocado. Ah, não poderia prever? Claro, deveria prever. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que ler, tem que ver o que está acontecendo. Como Israel também foi pega de calça na mão, como que teve com Hamas. Apesar de ser um ataque brutal, violento, como é que não viram isso? O país Israel é o país considerado que tem maior inteligência do mundo. Como é que não prospectou, que não viu? Tem aí notícias agora por baixo, vindo agora esclarecer o fato, dizendo que os líderes foram avisados e desconsideraram, dizendo que o Hamas não tinha condição de fazer um ataque dessa magnitude. Como é que o cara furou isso daqui, rasgou isso daqui, ninguém viu? Como é que as guarnições militares estavam, né, não estavam de prontidão, não tinha ninguém?
máximo que você coloca quando tem algum tipo de aviso desse é prontidão, gente. Como é que isso aconteceu? Como aconteceu? Só tem uma resposta: incompetência. Houve incompetência. Não tem como justificar. Não tem. Netanyahu, lá, o primeiro-ministro, vai ter que levar esse peso uma hora. Uma hora cai nas costas dele. Tá certo? Não tem jeito. Certo? Como é que nós, do Brasil, aqui, agora, em 24, a gente não sabia que poderia acontecer isso daqui, e o projeto de contenção do DIC, que é uma obra de engenharia primorosa, tá certo? Olha, tá? Vocês vejam aqui os quilômetros que nós temos de DIC, 68 km, 24, 44, muro de 3.000 metros de comprimento, né? Comportas, 14 comportas, 23 casas de bombas. Muitas delas não tinham bomba, foram furtadas. Faltou manutenção, tive que usar saco. Pelo amor de Deus, gente. Isso é incompetência. Incompetência, que não é para ser bonito, não. Independente do esforço do Corpo de Bombeiros, que fez um ato heróico aqui deles, parabenizo eles por isso, mas isso aqui foi incompetência do governo, desculpe. Isso aqui tinha que pegar o Ministério Público e descer o porrete em cima deles. Não tem jeito. Tinha que ter feito, igual aconteceu nos Estados Unidos com New Orleans, tá certo? E aí surge o novo. O que é o novo agora? Saiu uma norma nova, 31.050, que nós temos a obrigação de estudar e aprofundar. Ela saiu em inglês ainda, saiu em 10 de 23. O Brasil não traduziu ainda. O fato do Brasil não ter traduzido não quer dizer que nós temos que aplicar, que nós não temos que aplicar. Nós temos que aplicar. Vamos esperar a BNT soltar daqui a um ano? Não. Já vamos começar a praticar agora. Nós temos que praticar agora. Essa norma aqui, ela faz o quê? Ela casa a área de riscos, casa com o quê? Ela casa com uma área de inteligência, que é uma área de inteligência, olha o nome da norma aqui, 56.006, inteligência estratégica. Então, ela casa as duas. Então, ela casa inteligência com risco. Fato que eu já falava há algum tempo. Eu era tido como louco, certo? Está aí agora é norma, é norma. Então, você casa 31 mil com a 56.006, deu a 30.050. Que temos que fazer. Se a gente não fizer, nós ficamos para trás. Isso é uma forma nova de você gerir o risco, tá certo? Eu tenho a inteligência e tenho, usando de forma integrada, os COSOS com a 31 mil. Então, esse é um framework que é novo. E nós temos que fazer para acompanhar o risco emergente, o risco sistêmico para as questões estratégicas da empresa. Obrigatoriamente. Então, se o gestor de risco não parte para isso, porque a empresa não tem maturidade, a empresa não é muito nova para isso, não existe. Tem que fazer. Senão você está colocando uma viseira na sua frente. Você está sendo obtuso, desculpe. Desculpe, mas estão sendo obtusos, gente. Tem que praticar. Temos que fazer. Temos que romper paradigma. Senão ficamos para trás. Para quê? Para eu ter resiliência. A empresa tem que ter resiliência. Tá certo? E a resiliência, hoje, empresarial, são 3 níveis. Eu tenho uma resiliência estratégica, que é a capacidade da empresa em evoluir, criar agilidade na empresa. Olha só, resiliência estratégica é isso, é eu ter a capacidade adaptativa, eu ter a capacidade de criar coisas novas, para poder resistir melhor. A segunda resiliência, que é operacional, são as minhas áreas críticas não pararem, manter a minha capacidade. Então, mesmo num problema como teve no Rio Grande do Sul, as áreas críticas das empresas que estavam lá tinham que estar rodando. Eu tinha que ter tido essa capacidade. Só que agora eu não posso parar simplesmente. Eu não tenho como parar. Então, como é que faz? E tenho que ter a capacidade da resiliência financeira, manter o fluxo de caixa, manter o recebimento, manter o faturamento. Então, essa tríade aqui, senhores, eu preciso ter como foco meu, casado com algo que eu estou fazendo novo, obrigatoriamente. E aqui entra o gráfico que a norma fala que tem que ter. O que é esse gráfico aqui? Eu tenho os 2 eixos, né? As 2 abscissas, X e Y, onde o Y é a funcionalidade e o X é o horizonte temporal. Ó. Então, o X é o tempo, o Y é a funcionalidade. Acontece algo, eu dou uma barrigada aqui e volto para a minha posição superior,
Quando eu volto para a questão superior aqui, eu estou sendo um antifrágil. Então, eu faço uma análise de risco emergente aqui, sei que pode acontecer, tá certo? Estou continuando a trabalhar. Quando chega no B, eu estou me antecipando a problemas, obrigatoriamente, tá certo? Quando chega no C, eu tenho que absorver e resistir, eu tenho que não procurar cair de vez, eu tenho que tentar segurar a onda, tá certo? Tentar manter obrigatoriamente as minhas áreas críticas continuar a funcionar. Eu tenho que responder, quando eu chego no D, eu respondendo e adaptando, eu consigo subir, ó. Eu consigo voltar à minha normalidade, que é aqui, e ultrapassar a minha performance. Então, aqui eu estou fazendo algo que Nassim Taleb falava, eu estou sendo antifrágil. E nós temos que começar a fazer isso agora, não é daqui a um ano, o ano que vem, é mudar agora, senhores, agora, porque o mundo está exigindo isso. O mundo está num barril de pólvora que falta pouco para explodir. E quando explodir, não vai ter jeito, nós temos que estar preparado para isso. Isso é uma realidade. E nós não estamos longe da guerra, tá? Estamos mais perto do que muitos acham, tá certo? Então, isso é importante a gente entender. E o E é adaptar e transformar. Então, o arar aqui é importante eu fazer, obrigatoriamente. Da mesma forma que eu tenho esse gráfico. Ó. O que eu não posso fazer, seguindo as premissas aqui que eu estou falando com vocês, qual é? É eu perder a minha funcionalidade, é o D, ó, eu ir para o chão. Aconteceu o evento, eu quebro, eu caio, tá certo? E eu preciso fazer teste de estresse. Até onde que eu posso ir? Até onde que eu vou absorver a porrada? Isso aqui é absorção, ó, para eu começar a reagir e subir. Mas vejam vocês que o A aqui, que é o verdinho, ó, eu ultrapasso o que eu vinha fazendo. Então, aqui eu estou sendo antifrágil. Eu cresço no caos. Eu me preparei para isso. A minha funcionalidade, que está aqui, ó, é melhor do que antes. Então, eu tenho que pensar para a empresa inteira. Vocês têm que sentar com as áreas operacionais, área industrial, área de serviço e conversar. Risco tem que fazer isso. Risco tem que fazer isso. E não risco sentar o bumbum na cadeira e achar que a função dele é só fazer uma matrizinha de risco mequetrefe e passar para frente. Não posso fazer isso, certo? Hoje, eu usando somente as ferramentas que eu tenho hoje das melhores práticas, de forma separada, segregada, ou só usando também de uma maneira integrada, a ISO 31000, o COSO ICIF, né? E o COSO RM, se eu usar só isso, eu morri. Morri, estou morto. Eu tenho que fazer algo mais. Então, eu preciso ter um processo inovador. Eu tenho que olhar para frente, sabendo o que pode vir, não conhecendo tudo, mas tenho que ter a arara. Antecipar, resistir, absorver, responder e adaptar, senhores. Isso é o que a norma pede hoje que a empresa tenha. E eu tenho que cumprir esses requisitos. Se eu não cumprir, eu danço. Então, vejam vocês que eu não tenho tempo para dizer que eu não tenho maturidade. Você não tem mais esse tempo. Quem fala isso hoje está olhando para trás, está acomodado, não quer ter trabalho. Desculpe, não querem ter trabalho. Vamos sacudir a poeira aí, gente. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer. Senão a gente fica para trás, obrigatoriamente. Certo? Obrigatoriamente. Temos que ter uma visão muito mais prospectiva, muito mais ativa. Senão, tchau, no caminho. Tá certo? Isso é um ponto fundamental. Então, preciso casar, sim, a 30.050 de novo. Eu preciso usar agora como framework nosso a 30.050, guarde esse nome, é importante. Preciso casar os dois itens meus aqui, riscos e inteligência, obrigatoriamente. Este é o framework que a norma está sugerindo que seja seguido por nós agora, que se eu fosse traduzir, é isso daqui. Vejam vocês que comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica, o escopo e o relato, ele cobre os dois frameworks, então ele cobre a área de inteligência e cobre a área de risco de uma maneira macro, então ele envolve, né, os dois macro frameworks, obrigatoriamente, para eu trabalhar.
Ou seja, eu tenho que ter um framework parecido com esse, ó. Esse aqui eu peguei o nosso aqui, retirei, né, o que era escopo, comunicação, relato e o monitoramento. Então, eu tenho esse framework nosso, mais a área de inteligência. E a área de inteligência é um ciclo virtuoso que não para nunca, porque eu vou estar sempre atrás de informação. Aqui está escrito, ó, verificação contínua do ambiente, múltiplos contextos, interpretação, gente, eu tenho que fazer. E aqui eu faço coleta e análise. Aqui eu faço o enquadramento do que eu quero, do que eu preciso, de informação que eu preciso. Então, isso daqui eu preciso fazer de uma maneira formalizada. Formalizada, não é informal. Não é num papo de botequim. Eu tenho que trabalhar de maneira formalizada, claramente colocado. Ó. Preciso ter um ciclo desse funcionando. Preciso ir atrás, né, de dado, informação, inteligência e ação, que é o ciclo da inteligência nossa. Quem é da área de inteligência e trabalha com inteligência sabe disso. Eu preciso organizar os sistemas, as informações, tenho que fazer a análise, que é a interpretação, para ter uma visão antecipativa e passar para cima que eu vou fazer de decisão. Obrigatoriamente. Ó. Então, a inteligência ela é criada, não é coletada. Não existe prato feito. Não tem prato feito. Não tem. Então, eu preciso fazer a interpretação. Está aqui, ó. Interpretação depende da gente. Eu vou cruzar dados. Eu vou cruzar o que eu tenho de informação. Eu vou montar o meu mosaico. Montando o meu mosaico, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um relatório. E esse relatório é um one-page report. Posso usar um Canvas em saber qual era o problema, em saber quais são as fontes de risco, em saber quais são as fontes de impacto, em saber quais são as relações com a empresa, o que traz ameaça, o que traz oportunidade. Ó. Tem que saber o que impacta a empresa, né? Ou o que impacta o mercado, né? Da empresa em si, que impacta os meus clientes especificamente, né? O que impacta a minha funcionalidade crítica e quanto custa recuperar as funcionalidades críticas. Então, isso daqui eu preciso ter na mão, obrigatoriamente, numa única página. E não um romance de 300 páginas que ninguém vai ler. Isso daqui eu preciso levar para a área de risco. Que com a área de risco ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a sua análise de quê? De risco, para saber qual a chance disso acontecer. Agora, um ponto fundamental que a norma pede para fazer, né? Eu tenho monitoramento e análise crítica, que o mercado não pratica muito. Quem tem KRI aí? Poucos têm. Preciso ter KRI. Então, se eu pegar esse framework aqui, eu tenho que ter também impacto cruzado, interconectividade, que quase ninguém no mercado faz, gente. Vocês não fazem. Não fazem. Que acho que dá trabalho. Isso é besteira, pelo amor de Deus. Você não tem uma visão sistêmica. Eu preciso fazer. O MIC fornece riscos emergentes. MIC é o impacto cruzado, obrigatoriamente. Tá certo? Então, eu preciso ter riscos ou cenários que podem ser elaborados. Da onde? Do que sair do MIC, do que sair da matriz de motricidade. Eu tenho que elaborar cenários, obrigatoriamente. Eu tenho que fazer cenários saindo do MIC. Então, aqui eu estou falando para vocês que eu tenho 2 frameworks que a norma pede, mas são 3 produtos que eu tenho que ter. Eu tenho que ter inteligência, preciso ter análise de risco e preciso ter cenários. Não riscos puros, cenários, obrigatoriamente. Tá certo? Para poder ter a formação. E eu preciso montar KRI. KRI. Tenho que fazer KRI. Que o mercado também não pratica. Eu preciso monitorar isso constantemente, gente. Não é fazer, entregar e esquecer. Eu tenho que monitorar. A gente não monitora. Então, a norma 31.050 pede para monitorar. Ela fala nos anexos dela que tem que ser monitorado. Então, elaborar indicadores de monitoramento. Se eu não tiver isso daqui, estou para trás. De novo, não tem empresa que está mais madura ou menos madura. Isso aqui eu preciso fazer. Se eu não fizer isso aqui, eu estou para trás. Eu encontro muitos clientes nossos falando de vez em quando, de vez em sempre. Ah, não, a gente não tem maturidade. Que não tem, não tem que não ter maturidade, tem que fazer.
Tem que fazer. É igual guiar um carro, é. Não tem que guiar um carro? Os carros hoje, se eu pegar, comparar o carro que eu comecei a dirigir lá atrás, o Fusca, né, que não tinha nada com o carro que tem hoje, totalmente diferente. Eu preciso dirigir o carro. Vou parar de dirigir? Não tem como parar. Então tem que ir para frente, gente. Não tem essa, não tem maturidade. Tem que colocar a goela abaixo. Não tem jeito. E esse monitoramento é contínuo. Por quê? Porque o risco que nós estamos fazendo, que estamos construindo, elaborando, ele não é ad eterno. Eu não posso fazer um monitoramento de risco a cada 6 meses. Isso não existe. Isso não existe no contexto de hoje. Não existe. Estão entendendo, senhores? Não existe. O monitoramento é contínuo. E alguns de vocês estão pensando, o brasileiro é maluco em falar isso. Não é. É contínuo, gente. Ele pode mudar. E ele vai mudar. Como está mudando hoje em dia. Como está mudando. Então tem que fazer isso daqui. Quais são as maiores falhas que tem no mercado hoje? Né? Quais são as maiores falhas? Primeiro, eu não faço comunicação em consulta, ó, que está em amarelinho aqui, e nem o monitoramento. Isso pouquíssima empresa faz. Não tem. Não tem. A outra, não faço interconectividade. Eu não faço interconectividade. Então, são erros crassos que o mercado hoje comete, por isso que tem uma visão míope. Uma visão, me desculpem falar, simplória, uma visão pobre do que está acontecendo. Então, é comunicação e consulta. Na comunicação e consulta, quando eu vou fazer a parte estratégica aqui, que é o escopo, ó, e o contexto, eu preciso ter apetite a risco, gente. Então, a empresa, não banco. Banco tem porque é regulatório. Qual é a empresa que tem declaração de apetite a risco? Empresa. 0,0 ou 0,001. Ninguém tem, ninguém faz. E quando eu coloco lá que nosso sistema tem isso daí, o pessoal acha estranho. E não leva a sério. Os consultores não levam a sério. Quando fazem análise de risco lá, as empresas aí, as consultorias, não falam em apetite a risco para o cliente, ou dão um apetite a risco genérico. Apetite a risco é por tipologia, não é genérico. Eu não posso colocar que eu tenho apetite a risco político, por exemplo, um risco baixo. Se eu for sair, eu paro de trabalhar. Risco econômico vai ser baixo? Não posso, estou no Brasil, então eu vou ter que aceitar ele alto. Tem jeito, é por tipologia. Eu não posso dizer, eu, uma empresa de tecnologia, que o meu apetite a risco de ataque cibernético é alto ou é médio. É baixo. Eu não posso aceitar um risco de integridade alto. Eu tenho que aceitar ele baixo. Isso é óbvio. Então, o apetite a risco é por tipologia, obrigatoriamente. Preciso ter análise, um monitoramento e análise. Se eu não tiver isso daí, senhor, eu fico a pé e tenho que usar a interconectividade. Não tenho como eu deixar de falar isso aí. Não tenho como deixar de fazer. Então, esse framework que está escrito aqui, que está dizendo que a norma pede isso, ela fala isso dentro da norma e nos anexos dela, por favor, vocês leiam isso de maneira muito clara, ela está dizendo isso aqui. Isso eu preciso ter. Se eu não tiver, eu fico a pé. Então, eu preciso definir apetite por categoria, por tipologia, tenho que ter isso daqui claramente colocado, obrigatoriamente, tá certo? Né? Tenho que ter, na verdade, a minha matriz de criticidade, tenho que ter a minha matriz de interconectividade e daqui tirar cenários. Ó. O que isso aqui significa? Se eu tenho 2 riscos que eles estão, na verdade, que eles estão de forma muito clara, se eles são motrizes, que cenários que eu tenho ele ao influenciar esses riscos? Irão criar outros cenários? O que vai acontecer? É isso que nós temos que fazer. O que vai acontecer? Se esses 2 influenciam esses e se esses influenciam de baixo? Vai ter novos riscos? Terão novos riscos? Preciso saber isso aqui. E aí eu vou cruzar as duas, para saber quais riscos eu vou tratar primeiro. Quais riscos eu vou tratar primeiro? Obrigatoriamente. Não tem como não fazer isso. Hoje, senhores, é condição sine qua non. E, obrigatoriamente, preciso saber a prioridade que eu vou tratar. Obrigatoriamente. Senão, eu fico a pé.
né? Preciso ter essa priorização e essa verificação. Para quê? Opa, desculpe. Para quê? Tendo isso daqui, eu tenho que fazer o quê de maneira clara? Eu tenho que ter indicador. Se eu não tiver indicador, eu não tenho como monitorar, gente. E não sabendo monitorar, eu fico a pé. Isso é condição sine qua non. Então, eu preciso ter um dashboard do que eu vou monitorar. Ó. Então, eu tenho o risco aqui e tenho aqui os indicadores. E esse indicador aqui tem que ser vivo, não pode ser estático, tem que ser dinâmico. Então, eu tenho um indicador que o risco está na posição vermelha aqui, está numa posição crítica, está acima do meu apetite, tá certo? A minha priorização automática, e ele impacta 13 objetivos meus estratégicos. Ó. Ele impacta 13, isso aqui ele impacta 2, isso aqui ele impacta 6, isso aqui ele impacta 7. Eu tenho que ter essa ideia. E para saber o tipo de indicador que eu tenho que ter. Então, eu preciso criar KRI. Se eu não criar KRI, senhores, vocês não estão fazendo o monitoramento. Vocês estão simplesmente navegando sem saber qual é a direção. Estão fazendo voo cego. Então, você tem um bom processo de riscos, mas não está monitorando. Voo cego. Não sabe o que vai encontrar pela frente. É um Titanic. Vai bater no iceberg e vai afundar. Porque não sabe o que está pela frente. Senhores, é isso que eu tinha para falar para vocês, é isso. Ponto importante, de novo, não podemos aceitar simplesmente ficar na sorte. Nós, da área de riscos, temos que ter tecnicidade. Nós temos que ter tecnicidade, com uma visão abrangente de multidisciplinaridade, tá certo? Seja ela ciências exatas, ciências sociais, tá certo? Precisamos ter isso daqui. Nós temos que ter uma visão holística. Nós temos que ter uma cultura geral muito grande. Isso vai exigir da gente um empenho forte em estudar, ler e ficar sempre atualizado. E não só escovando o bit-byte, não só fazendo uma única ação. Caso contrário, vou morrer na praia. Tudo bem, senhores? O que eu tinha para falar com vocês era isso. Basicamente é isso. O que eu iria bater com vocês aqui era. Tem uma pergunta aí do José Tem, Gerês aí, não é isso? tem algumas perguntas aqui, Brasa. Não sei Então se você passa já aí para mim tinha aí. visto. A Gisele Roberta, ela perguntou: as mega tendências são consideradas como riscos sistêmicos? As megas tendências são consideradas como risco sistêmico. Alguns são, outros não. Quando você fala, por exemplo, que vai ter uma insegurança alimentar, por exemplo, em determinada região do mundo, ela não vai impactar algumas prestações de serviço. Quando o risco é sistêmico, você deixa de receber serviços públicos de forma clara. Então, o serviço de iluminação, energia, serviços de internet, serviços bancários, por exemplo. Então, tem uma quebradeira geral, igual ia acontecer lá em 2008. Isso é um risco sistêmico, tá certo? Então, isso é importante, a gente fazer isso daí. Então, alguns podem ser sistêmicos, outros serão emergentes, tá certo? Ok? Certo. A Sueli fez uma pergunta boa aqui. A Brasiliano está certificada em algum dos estándares das melhores práticas de segurança e qualidade? Alguns dos standards, não, nós não estamos certificados, uma questão clara, 31.000 não exige certificação. Então, a norma 31.000 e toda a família 31.000 não tem certificação, tá certo? Isso não tem, não existe. O que existe são certificações paralelas, mas não a certificação oficial da 31.000. Os consultores são certificados em outros institutos, mas não, a brasileiro não tem, porque a norma 31.000 não tem. Não tem uma certificação do COSO, não tem uma certificação da 31.000, nem da 30.050, nem da 30.010, ok? Ok, o Mário Soriano fez uma pergunta aqui sobre inteligência em riscos. Aí ele mandou um histórico aqui no chat falando sobre a Eco 92 do Rio de Janeiro, que levou a COP 95, que originalizou o protocolo de Kyoto em 97 por 30 anos. Ele citou também agora mesmo a OTAN e os Estados Unidos, que dizem buscar a paz mais e mandem mais e mais armas em vez de negociar
ante ao discurso de Putin alertando reagir. Aí ele citou algumas coisas sobre Covid, citou algumas coisas de 2015, e a pergunta ficou no final como: qual o caminho para tomar a inteligência farda disponível em ação? Peraí, aqui, deixa eu pegar só dar uma olhadinha que ele Isso. falou ali. Ah, sobre inteligência. Então, é, o Soriano que fez a pergunta, né? Então, a inteligência em risco ele é um monitoramento contínuo, né? Você buscou lá o histórico nosso, nós tínhamos que estar acompanhando desde quando surgiu a COP92 aqui no Rio de Janeiro, questão do clima, como que está a evolução. A prospectiva que o mercado, que o mundo está fazendo é que nós não vamos cumprir o protocolo de Kyoto. O mundo não vai conseguir cumprir o protocolo de Kyoto. Não vamos chegar lá. A gente não vai chegar lá. Vamos bater essa meta. Não chegando lá, quais são as perspectivas que nós temos pela frente? E hoje, principalmente agora, vivenciando aí esse tabuleiro geopolítico, tá certo? Que estamos vivendo, Putin, na verdade, Biden, a questão da China, a questão de Israel, o que vem pela frente? Então, a nossa função de riscos, é nós criarmos o quê? Nós criarmos indicadores e elaborarmos cenários que vem pela frente. Essa é a nossa função crucial. Fato que nós não criamos. Cenários são hipóteses. Não podemos esquecer disso. Cenários não são bola de cristal. Então, cenários são hipóteses. Eu vou criar hipótese e monitorar aquilo que está acontecendo. Caso não dê certo, eu já tenho que estar verificando o porquê que não vai dar aquela perspectiva que eu fiz e qual vai ser a outra que vai surgir. Então, eu tenho que estar monitorando isso de forma constante. Isso é inteligência em risco. Você monitorar constantemente, como está na norma 30.050, os múltiplos cenários, os múltiplos ambientes, de maneira contínua. Então, eu preciso ter alguém focado nisso. A empresa, se achar que isso é custo, ela vai sentir na pele o quanto que vai levar de pancada ao fazer um voo cego, que é o que aconteceu, por exemplo, no sul do país. Muitas empresas quebraram, fecharam, estão fechando, desemprego, por culpa exclusiva da falta de visão de seus executivos, de falta de visão da alta gestão das empresas. Então, é essa visão que nós temos que mudar. Nós temos que mudar o nosso mindset, a forma de pensar. Esta é a minha visão do brasileiro, tá certo? Seguindo o que as normas falam, ok? Ok, o Idalmo pediu para você fazer uma correlação entre os riscos emergentes e os riscos estratégicos. Risco emergente pode ser um risco operacional, tá certo? E risco estratégico é o risco que impacta na veia o objetivo e a estratégia. Se tiver um risco emergente que vai impactar a sua estratégia ou vai impactar o seu objetivo, ele passa a ser um risco emergente estratégico. Então, um risco estratégico é isso. O emergente pode ser apenas um risco operacional. Exemplo, um risco emergente porque eu estou prestando novos serviços, novos produtos eu estou lançando. Eu posso impactar, tá? Pode surgir, eu não tenho informação correlata, mas ele não está impactando o meu objetivo de forma clara. Então, ele não é estratégico, tá certo? Esse é o ponto principal. Só para a gente entender a diferenciação. Mas posso ter risco emergente estratégico, vou ter risco sistêmico. Risco sistêmico geralmente são estratégicos, porque ele impacta o nosso ecossistema como um todo. Então, essa visão é que nós temos que ter. Não sei se eu fui claro aí, mas essa que é o X da questão. Por isso que o emergência tem que monitorar constantemente para saber o que ele pode impactar ou não, né? E você verifica isso daí fazendo o teste de estresse para saber quanto que você perde de funcionalidade na sua empresa para saber se vai ser ou não impactada. Tudo bem? Essa é a visão. Correto. A Sueli perguntou como você garante a segurança dos dados dos seus clientes que utilizam sua aplicação para gerenciar riscos. Não achas interessantes a certificação ISO 27001 para segurança? Eu acho, mas acontece como o nosso sistema está na nuvem, está na Amazon. A Amazon tem todas as certificações necessárias. Então, nós estamos dentro da Amazon e nós temos um contrato com ela e ela garante para nós que tem. E a gente faz pen tests anuais, na verdade, obrigatoriamente,
né? Porque tem clientes nossos que exigem, tá certo? E nós verificamos e temos em tempos, né, alguns tipos de quesitos que são necessários. Mas a certificação, ela possui todas as certificações que as normas pedem, todas. Então, ela tem aí todos os documentos necessários. Mas acho importante ter. Acho importante ter. Você perguntou para mim, eu acho importante ter. A Brasiliano não tem, porque na parte de risco, perguntaram antes de risco 31 mil não tem certificação, mas tem a 27 mil, tem a família 22 mil, que é de continuidade, e por aí afora. Então, nós temos isso via a Amazon no sistema nosso. Ok? Ok, é isso, então. Não, tem o José Xerez aí que pediu, ele colocou no chat alguma coisa? E que levantou a mão aí o José. Ah, ele estava acenando, Ah, agradecendo. só assinaram? Então tá bom. Isso. Então tá bom. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, senhores? Não, Quem só quiser, agradecimentos. tá. Quem quiser depois, se alguma outra dúvida mais direta, faz a pergunta aí, manda no chat que o Marcos manda para mim, depois eu respondo. Eu demoro um pouquinho mais para responder por causa do tempo, mas eu respondo para vocês sim. Ok? É um tema, para a gente poder encerrar aqui, é um tema polêmico, é um tema que eu quis é, desafiar vocês, na verdade. Eu acho importante o desafio para vocês, mas eu gostaria muito que nós tivéssemos, nós, que eu falo, a área de riscos, né? Nós tivéssemos uma reflexão muito forte, porque temos que mudar e temos que mudar rápido, porque o mundo está mudando rapidamente. E o que está vindo pela frente aí não é coisa boa, não. Não é coisa boa, né? Se a gente for comparar historicamente, já vivemos esta época que estamos agora, viver esse ano, lá atrás, né? Segunda, primeira e outras, vivemos épocas parecidas. Então, temos que estar preparado para o pior. Espero que não aconteça, mas temos que estar preparado para o pior, tá certo? Tenho neto pequeno, tenho filho, né, mais novo do que eu, quer dizer, então a situação não está uma situação tranquila, não está uma situação calma, e isso a gente não pode tapar o sol com a peneira, tá certo? Então tem que estar olhando isso claramente, tá certo? Ninguém aqui quer estar querendo ser alarmista, mas é a realidade que está acontecendo. Basta ver o que os internacionais e os nacionais estão dizendo sobre os quesitos os eventos que estão acontecendo hoje, né? Porta-aviões já dos Estados Unidos, né, na Coreia do Sul para fazer exercício, Putin reclamando do ataque que a Ucrânia fez, né, dizendo que o americano foi culpado porque o míssil era americano, e por aí vai. Quer dizer, então, esses são sintomas de que algo está para ocorrer ou não. Pode ter ruptura de tendência, tá certo? Importante a gente pensar nisso. Ok, senhores? Agradeço aí a boa vontade de vocês, agradeço aí o prestígio de vocês mais uma vez, estou à disposição. O que eu falei aqui é a opinião do brasiliano, especificamente do brasiliano, que eu falei, coloquei claramente, né? É o que eu penso e é o que eu penso e é o que o mercado hoje, eu acho, tem que fazer uma virada. Porque se nós não fizermos uma virada, né, a nossa prospectiva não é boa em termos de você agregar valor para a empresa. Então, nós temos que ter uma posição mais firme, mais forte, mais técnica, né? E cobrar isso de maneira incisiva. Caso contrário, nós vamos pagar um preço muito caro pela frente e a área vai acabar morrendo. Ok? Senhores, obrigado e até a próxima.